Esse é o segundo vídeo que faço sobre a série Adolescência, lançada pela Netflix, e nele eu vou pensar a questão do niilismo presente nessa série. Olá, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço onde compartilho os meus interesses relacionados à leitura, filmes, séries, temas da sociedade e documento o meu processo de aprendizado. Se isso te interessa, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixe o seu comentário. Eu já gravei um vídeo sobre essa série e foi pensando a questão da responsabilidade, de quem é a responsabilidade quando eventos trágicos, crimes acontecem. A gente deveria olhar apenas para o indivíduo, a gente deveria culpar apenas a sociedade, como é que a gente deveria pensar isso? E a partir do que a série fala e das minhas reflexões e de outras que vi também, eu pensei que seria interessante que a gente refletisse sobre a questão da responsabilidade de uma forma mais ampla, pensando que a complexidade da questão precisa ser respeitada. Então eu pensei a responsabilidade em 3 níveis e eu falo isso nesse outro vídeo que vai estar aqui no card e também na descrição do vídeo. Depois de ver a série, eu fiquei refletindo sobre ela, sobre os temas, as questões que ela levanta, e uma das coisas que me veio à mente foi a questão do niilismo, porque eu havia lido em 2024, ano passado, o livro Questão de Raça, do filósofo afro-americano Cornel West, mais especificamente o capítulo chamado O Niilismo na América Negra. Esse capítulo, e o livro como um todo, foi construído a partir e para a realidade dos Estados Unidos. Esse filósofo, ele pensa a partir das questões da comunidade negra, as particularidades, as necessidades específicas. Apesar dos contextos e objetivos originais desse livro, ele pode sim ser utilizado para pensar, analisar outras realidades. E é o que farei aqui com alguns elementos desse capítulo. Qual foi o sentido que o Cornel West deu para esse conceito, para essa expressão niilismo? Ele diz que o niilismo é a experiência de viver dominado por uma pavorosa falta de propósito, de esperança e, acima de tudo, de amor. Eu não vou explicar o capítulo aqui, eu vou apenas pensar alguns elementos, mas o Cornel West fala que é muito comum que se faça uma análise apenas materialista dos problemas de uma comunidade, dos problemas da sociedade. É muito comum que as pessoas olhem apenas e ataquem apenas os problemas materiais relacionados aos aspectos políticos e aos aspectos econômicos, problemas na educação, na saúde, empregos, nível econômico, segurança alimentar e econômica e tudo mais. E tudo isso é muito importante, precisa sim ser analisado, só que ele diz que olhar apenas para isso é profundamente reducionista, porque o ser humano é muito mais do que os seus aspectos materiais. O ser humano também é um ser de sentido, o ser humano precisa de sentido para viver, diferente das máquinas que apenas obedecem comandos ou de uma certa visão em relação aos animais que seguem apenas os instintos. Nós, seres humanos, somos seres gregários, nós precisamos de pertencimento, nós somos seres que precisam de propósito para aquilo que fazemos e somos seres também que precisam do amor. Nós precisamos amar e ser amados. Sem isso, nós nos sentimos incompletos, nós nos sentimos vazios, desesperançosos. E esse é um problema que precisa ser enfrentado. O Cornel West vai dizer que essas questões que a gente poderia dizer que são existenciais, elas influenciam inclusive nos aspectos materiais e nos aspectos que uma análise materialista acaba focando, que são as questões econômicas e políticas. É importante pensar nos valores que estão sendo nutridos e defendidos na sociedade e também nos valores que estão em falta. O Cornel West vai dizer que esse niilismo, essa crise espiritual, caracterizada pela falta de esperança, falta de propósito, a ausência de amor, tem muito a ver com a erosão dos valores comunitários, espirituais, com a ausência de um senso coletivo de propósito e pertencimento. Isso impacta, inclusive, na questão da criminalidade. Tem 2 trechos desse capítulo em que ele diz assim: a vida sem significado, sem esperança e sem amor gera uma perspectiva fria e mesquinha, que destrói tanto o próprio indivíduo
como os demais. É preciso reconhecer que a ameaça nihilista contribui para o comportamento criminoso. Essa ameaça se nutre da pobreza e da fragmentação das instituições culturais, e seu poder aumenta à medida que enfraquece o arsenal destinado a combatê-la. E eu acho muito interessante essa perspectiva do Cornel West, porque ele vai nos lembrar que os problemas da sociedade, mesmo aqueles relacionados à criminalidade, têm a ver sim com os aspectos materiais, mas tem a ver também com os aspectos que ele chama de espirituais ou existenciais, porque nós somos seres humanos, seres complexos, formados por diversos aspectos, desde aqueles mais materiais e biológicos a outros mais espirituais e existenciais. Nós não podemos cair no erro de pensar no ser humano apenas como aquela imagem simplória das aulas de biologia. Não estou dizendo que as aulas de biologia sejam isso, mas esse é um elemento apresentado nas aulas de biologia sobre a vida animal, né, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Nós, seres humanos, não somos apenas isso. Nós não precisamos apenas sobreviver, nós também não somos aqueles seres que precisam apenas de ter o que comer, o que vestir, onde morar, um pouco de dinheiro no bolso. Não, nós precisamos de sentido para a vida, de propósito. Nós precisamos nos sentir pertencentes, amados, valorizados e ver valor na vida e nas relações. E é nesse ponto que eu conecto a análise do Cornel West sobre o niilismo com a série Adolescência, porque eu vejo no Jamie um garoto que está sucumbindo ao niilismo, que está sendo seduzido, foi seduzido pelo niilismo e não conseguiu vencê-lo. E é ainda mais triste porque ele é apenas um garoto. Ele tem apenas 13 anos de idade. Pensando a questão do pertencimento, o Jamie ele é um excluído. Nós vemos poucos ambientes em que o Jamie está envolvido. Tem o ambiente familiar, tem o ambiente escolar e tem a rua. Pelo menos na série não mostra ele integrando outros grupos, sejam sociais, culturais, religiosos. No ambiente familiar, ele sabe que a família gosta dele, estão ali por ele, mas ele não parece se sentir tão pertencente assim. Quando a gente pensa na relação dele com o pai, por exemplo, ele não consegue ser bom naquilo que o pai gosta, na prática de esportes e tal. Ele acaba sendo bom no desenho, mas parece que aquilo não chama muito a atenção da família. Então a questão do pertencimento, dessa conexão, parece não ser tão forte quanto poderia, ou tão forte quanto o Jamie gostaria e precisaria. Quando a gente pensa no ambiente escolar, aí que ele era completamente excluído. Ele não fazia parte do grupo dos garotos bonitos, dos garotos bem inteligentes, dos garotos ricos, nem dos garotos populares. Ele não fazia parte disso. Ele era excluído. E ele conseguia se reunir, se juntar apenas com 2 ou 3 colegas que também eram tão excluídos quanto ele. Só que esse grupo que ele formou, o grupo dos excluídos, não foi suficiente para ele superar essa ameaça nihilista. Ele tinha esse grupo de amigos, mas nesse grupo não tinha este elemento de propósito, não tinha um elemento de pertencimento que o fizesse se sentir de fato valorizado, de fato pertencente, de fato amado. Ele não se sentia assim. Quando ele fala do que ele e os amigos faziam, era apenas eles saíam na rua e sem propósito, só para gastar tempo. E é ótimo que a gente tenha tempos assim, com as nossas amizades, com pessoas que a gente gosta, só para gastar tempo, se curtir a presença da outra pessoa. Só que, especialmente no caso do Jamie, que estava enfrentando um problema muito grande, que era essa questão desse niilismo, essa falta de pertencimento, de propósito, de sentido, né, para a vida, de amor. Ele precisava superar tudo isso, ele não conseguiu isso na família, ele não conseguiu isso na escola, ele não conseguiu isso com o grupo de amigos. E esse grupo de amigos acabou sendo um grupo não para superar essa ameaça niilista, esse grupo de amigos serviu apenas para alimentar o ressentimento. E é curioso porque, assim, o Jamie ele não apenas sucumbiu ao niilismo, o Jamie ele
estava lutando contra isso. Até eu vi algumas pessoas falando sobre a série, sobre o Jamie, e aí falaram sobre os incels, red pills, MGTOWs, esses movimentos masculinistas. E eu vi algumas pessoas falando como se Jamie tivesse comprado essas ideias dos incels, essas ideias desses influenciadores masculinistas. Mas não é exatamente isso que eu vejo. É verdade que o Jamie, ele acreditou em algumas coisas dessas, porque isso se conectou com a realidade dele. Fez senti ainda que não fossem verdadeiras, faziam sentido, que existem coisas que são assim, né, existem coisas que não são verdadeiras, existem coisas que são falsas, mas que elas fazem sentido em determinada realidade, ou melhor dizendo, elas fazem sentido dependendo do estado em que nós estejamos. Porque o estado em que o Jamie estava era um estado muito frágil, muito vulnerável. E nesse estado em que ele estava, profundamente vulnerável, né? Sem se sentir pertencente, sem se sentir amado, sem ter propósito, sentido da vida, ele se tornou frágil quando ele escutou aqueles modelos de masculinidade profundamente nocivos, o que é ser homem, quando ele escutou como são as mulheres, a partir dessas visões profundamente problemáticas, houveram coisas ali que fizeram sentido para ele. Como, por exemplo, a questão da teoria do 80-20, né? E que apenas os 20% dos homens que são considerados bonitos, ricos, né? Os bem-sucedidos e famosos, populares, eles ficam com 80% das mulheres, é alguma coisa assim essa teoria, mas essa teoria, né? Essa ideia maluca de que as mulheres estão interessadas apenas naquilo que os homens podem oferecer do ponto de vista material, de status e tal. E como ele não era do grupo dos bonitos, ele não era rico, ele também não era popular, ele se sentia absolutamente excluído. E isso se conectava, né. Essas ideias fizeram sentido dentro da realidade dele, mas ele não queria ser assim. Especialmente no episódio 3 que ele conversa com a psicóloga, isso pra mim fica evidente, é evidente que ele está lutando contra isso. Ele quer namorar, ele tem uma visão problemática sobre mulheres, né, por conta de toda essa rejeição também e essa influência esses caras que pregam um tipo de masculinidade muito nociva. Ele tinha essas visões de mulheres, mas ele não queria ser assim. Ele queria, na verdade, ser amado e amar mulheres. Ele queria encontrar alguma garota que pudesse amá-lo do jeito que ele era, que ele pudesse amar também. Mas ele não estava encontrando. Então, percebe como que o estado que ele estava era profundamente frágil. E isso precisa ser enfrentado, precisa ser encarado. E o que o Cornel West vai falar nesse capítulo, e eu poderia até conectar também com o que Bell Hooks fala em seu livro Tudo sobre o Amor, é que pensar sobre isso, refletir sobre isso é muito importante. Porém, o niilismo não será vencido apenas com argumentos e análises. Ele precisará ser vencido com ação. E aqui eu trago mais dois trechos desse capítulo do Cornel West, em que ele diz assim: o niilismo não é vencido com argumentos e análises. Ele é aplacado pelo amor e pelo cuidado. Toda doença da alma tem de ser sobrepujada por uma mudança da própria alma. Essa mudança se faz por meio da afirmação pelo indivíduo de seu próprio valor. Afirmação essa alimentada pela consideração dos outros. Uma ética do amor tem de estar no centro da política de conversão. O amor por si próprio e o amor pelos outros são ambos costumes que conduzem a pessoa a uma crescente valorização de si mesma e incentivam a reação política em sua comunidade. Esses hábitos de valorização e reação estão entranhados em uma memória subversiva que traz à lembrança só o melhor do passado de cada um, sem nostalgias românticas e são guiados por uma ética universal do amor. É isso que o Cornel West advoga como sendo parte das alternativas para enfrentar o niilismo, para combater esse problema, que é produzir uma reconstrução ética e espiritual baseada no amor, na empatia e na formação de laços comunitários. É importante que a gente trabalhe, crie iniciativas para fazer com que as pessoas, especialmente as mais jovens, se sintam pertencentes, se sintam valorizadas, se sintam amadas, vejam a vida com bons olhos, vejam que há valor na vida, tenham sentido, razão, propósito
propósito para as suas vidas. E isso não é papo apenas para adulto. Muitas vezes a gente subestima as crianças, os adolescentes, os jovens, pensando que criança, adolescente e jovem tem que ter apenas a mente voada e que esses temas de sentido da vida, temas importantes, profundos, são desimportantes ou que são temas que devem ocupar apenas o tempo, a mente, o coração de pessoas adultas. E não, porque o ser humano, ele aprende a viver e nós aprendemos a viver desde pequenos. Aprender a viver envolve questões físicas, questões materiais e também questões psicológicas, emocionais, existenciais, espirituais. Então, trabalhar tudo isso e munir os jovens, adolescentes, crianças de ferramentas para lidar com a vida é importantíssimo. E o que a série Adolescência apresenta é que o Jamie parece que não recebeu essas ferramentas. Ele se sentia abandonado, ele não encontrou a quem recorrer para superar esses problemas, e eu falo disso no vídeo anterior sobre a questão da responsabilidade, mas ele também não teve estratégias, ele não teve ferramentas para enfrentar isso, ainda mais ele sendo tão novo, né, ele precisava de 2 coisas, ele precisava de companhia, de comunidade, de coletividade e de ferramentas para lidar com isso. Os relacionamentos e essas ferramentas unidos são importantes, são necessários para a gente lidar com a vida, porque a vida não é apenas uma caminhada de esforço para ter o que comer, beber, vestir e onde morar. A vida envolve também essas questões profundamente íntimas, que não são íntimas no sentido individualista, mas são íntimas no sentido pessoal barra comunitário. Nós temos identidade pessoal, mas também nós somos seres coletivos, seres gregários, nós precisamos de comunidade. Sem comunidade, nós nos desumanizamos. Sem comunidade, a gente não consegue ter propósito para a vida, a gente não consegue ver valor na vida, a gente não consegue amar e ser amados. Sem comunidade, a gente não vai conseguir enfrentar e vencer a ameaça nihilista. Então, para fechar, é importante que a gente fortaleça os laços comunitários. É importante que nesse envolvimento comunitário a gente crie uma cultura de amor que faça com que nós nos sintamos amados e também faça com que nós amemos e as outras pessoas também se sintam amadas e amem. Essa cultura de valorização pessoal, de valorização comunitária. É importante a gente incentivar e participar do desenvolvimento de lideranças éticas e comunitárias e não ficarmos esperando apenas lideranças carismáticas que muitas vezes acabam causando problemas, porque muitas vezes os grupos, a sociedade fica esperando apenas uma figura carismática que vai surgir prometendo representar todo mundo, prometendo resolver todos os problemas e, de certo modo, tem até uma certa postura de preguiça que nós temos, porque nós jogamos toda a responsabilidade para alguém e queremos que ela só resolva a questão. E isso é muito problemático, porque inclusive a gente coloca nos ombros de algumas pessoas pesos muito mais pesados do que eles são capazes de carregar. É muito comum que figuras carismáticas que funcionam assim sozinhas, mas que não estão tão intimamente ligadas à comunidade, não prestam contas à comunidade, não se ocupam em ser lideranças com valores importantes, com uma postura, com um modelo de vida, ético. É muito comum que esse tipo de liderança acabe utilizando de grupos, de comunidades apenas para construir o próprio império, para construir apenas os próprios projetos pessoais e profissionais e acabam dando apenas migalhas para a comunidade ou as comunidades que criaram essas lideranças. Não, é importante que a gente pense de uma forma mais horizontalizada, é importante que a gente pense muito mais no coletivo. É importante o pessoal, mas esse pessoal
conectado com a comunidade, com a coletividade. E por fim, a gente precisa muito pensar as redes sociais, a internet, o uso das mídias para fortalecer valores éticos, comunitários e que nos levem a construir uma sociedade melhor. É importante a gente usar a arte, as mídias, aquilo que estiver ao nosso alcance como ferramentas de transformação positiva das nossas comunidades, das nossas vidas, da nossa sociedade. E esse é o vídeo de hoje. Me conte aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, o que é que você pensa sobre essa questão do niilismo, da falta de esperança, como é que você enxerga isso na realidade, nos programas de televisão, nas séries, nos filmes, nas mensagens exaltadas nesses artefatos culturais, na própria música, nos livros. O que é que você pensa sobre isso? Você enxerga também essa relação da questão niilista com essa série A Adolescência? Me conta aqui nos comentários e vamos continuar com essa conversa. O link para o livro do Cornel West, Questão de Raça, estará na descrição. Eu vou colocar na descrição também o link para o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, porque ele também será muito útil para essa conversa, para essa análise, para essa discussão sobre a questão do niilismo e do amor em nossa sociedade. Valeu e até o próximo vídeo.